quero aqui apresentar os nossos convidados, porque a gente quer falar sobre o Dia dos Pais. Pais, o pai, ele é apenas o biológico? Ou pode ser o padrasto, pode ser o avô, pode ser aquele que cria? Como é que é? Como é que fica isso? Eu tô aqui com a psicóloga Daiane Sarto, novamente participando do programa. Obrigado por participar com a gente, Daiane. Estou aqui de novo, o prazer é todo meu. Fico muito feliz sempre com o convite. E aqui do meu lado, o seu Wellington Mol da Silva, ele é produtor rural e vai ser o nosso personagem de hoje, né, seu Wellington? Vai contar um pouquinho da sua história junto com o teu filho, né? Isso, estamos aqui para participar e para as pessoas terem ideia do que realmente é um pai adotivo. Né? Exatamente. O que é a ideia? Cadu sempre tem umas ideias meio doidas, né? Porque normalmente a gente coloca lá o pai com o filho, né? Você vê as reportagens, aquelas reportagens bonitas na televisão, né? Só que a gente esquece que não existe só o pai biológico. Tem aquele pai que cria, que assume a criança. Eu vou dar um exemplo que sou eu, seu Pedro, meu querido vovô, que já não está mais entre nós, cuidou dessa criança aqui durante anos. E eu virei o que eu virei. Me tornei esse apresentador nessa renomada instituição chamada Rede Mais Record TV. E assim como eu, outras crianças também foram criadas pelos seus avós e pelos seus padrastos. Por N motivos, N fatores. Coisas que são muito comuns na sociedade, né, Daiane? Muito mais comuns até do que deveriam ser, Cadu. A gente vê hoje que as crianças, elas vêm precisando cada vez mais dessa presença, né, masculina, do pai, do padrasto, de um homem na vida ali, digamos assim. E cada vez mais, muitos homens gerando filhos e correndo da responsabilidade. Esse daí é um problema muito sério, inclusive, né? Sim. Mas o ser humano, o menino, a menina, a gente precisa dessa figura paterna para a gente poder se desenvolver na nossa infância? Cadu, desde que o mundo é mundo, a gente fala sobre a figura paterna na vida de um ser humano. E falando assim, a gente vê que, por inúmeros estudos, a figura paterna, seja ela de um criador ou, né, do progenitor, ela faz uma diferença gigante para a pessoa quando analisada, por exemplo, na vida adulta. Uma pessoa que ela nasce numa família e ela é criada sem o pai, sem a figura masculina do pai, seja o avô, o tio, né? Lá na frente ela acaba apresentando problemas, traumas, ela fica com toda certeza do mundo, mais debilitada do que as outras pessoas. Não que uma mãe não possa criar. A mãe cria com todo amor, mas existe a mãe e existe o pai. A mãe tem que ser mãe, né? Então, o pai precisa ser pai. E quando não tem essa figura, a gente acaba encontrando problemas lá na frente. Mas a figura paterna, ela pode vir de um homem ou de uma mulher ali do relacionamento que essas pessoas elas vão substituir o pai biológico. Então, como eu estava dando exemplo, o padrasto, o avô rai, né, que é o avô e pai. Sim. É suficiente para substituir ali a figura paterna, se tiver ali todo o amor e amparo necessário que essa criança precise? Cadu, eu tenho inúmeros pacientes que passam pela mesma situação. Existe, sim, uma diminuição do déficit da necessidade. Por exemplo, a pessoa que é criada com um avô ou com um padrasto, ela pode se tornar um ser humano incrível. Eu também fui criada com meu avô, meus tios, meu padrinho, eles sempre me ajudaram muito. Muito, muito, muito. Então, hoje sou o que sou e devo muito isso a eles, né? Mas sempre ficou um vazio, porque nós, seres humanos, nós temos a concepção de que família precisa, né, dos dois. E a gente sempre fica com um vazio ali. Cadê meu pai? Quem é meu pai? Por que ele não está aqui? Né? A gente tem a questão dos pais que falecem, aí já não é uma escolha, mas o mais difícil é quando é a escolha do homem e o homem escolhe ir embora. Esse pai escolhe abandonar a criança, que depois, né, vem se tornar um adulto e ir embora. Fica sempre ali, né, aquela uma lacuna. lacuna. Sempre, sempre. Aquele vazio ali dentro. Mas, graças a Deus, tem pessoas como o seu Wellington que abraçam a causa mesmo quando o filho não é dele.
No caso do senhor está com quantos anos? Conta um pouquinho pra gente da sua história. Cadu, eu tenho 68 anos. No meu caso, eu tenho 5 filhos, são 4 mulheres, né? E o Luiz Felipe, que foi o meu adotivo. Mas é meu filho da mesma forma. Eu conheci ele, ele tinha 10 meses de idade. Eu tinha saído no relacionamento, começado outro. Conheci a mãe dele, tinha 10 meses. E a partir de 3 anos a gente já começou o processo de adoção. Porque ele é meio demorado, né? A gente teve audiências. O pai biológico, é claro que ele foi colocado a par do que iria acontecer para ele se manifestar. Nunca se manifestou, né? Inclusive eu conheço, né? E o meu filho da minha adotiva, eu fiz maior questão que ele sempre soubesse Quem é o pai dele? Quem é Biológico. o pai dele, biológico. E a diferença entre o pai dele e eu, que era o pai adotivo e que eu abracei. Ele sempre soube da existência do pai. Quando ele tinha uma certa idade, 11, 12 anos, ele quis conhecer o pai. E eu fiz a maior questão de junto para ele conhecer o pai. Ele conheceu e tiveram um relacionamento diferente, que não é a mesma coisa de pai e filho, né? E um tempo. Hoje não se relaciona muito pouco. O meu filho hoje ele tem 29 anos, né? Mora em outra cidade, mora no estado do Rio, em Arraial do Cabo. Se dedica aí à vida de querer ser atriz, ser ator, né? Uhum. E é o que ele gosta. Fez faculdade, já disse, agora ele está fazendo uma nova faculdade. É o que ele segue, é o que ele busca. O senhor já era pai antes? Já era pai antes. Então já sabia como é que funcionava o drama ali, né? Já sabia. A minha filha mais velha hoje, ela tem 47 anos. Eu tenho um neto de 23 e tenho um bisneto de 1 ano. Olha só, que é isso? Já era pai, já tinha essa experiência. Foi diferente? O senhor sentiu que havia uma diferença ali entre o seu amor para o seu filho biológico, para suas filhas, e para ele, ou para o senhor, na sua cabeça, era a mesma coisa? Não, nunca teve diferença. Para mim sempre foi a mesma coisa. A partir do momento que eu fui conhecendo, fui convivendo com ele, veio essa vontade de fazer adoção, porque o nome dele não tinha meu sobrenome, meus filhos tinham. E ele não tinha, só tinha o da mãe. Então abriu ali um espaço para que o meu sobrenome fosse colocado no dele. Eu quis fazer adoção, para mim é o filho igual, não faz diferença nenhuma. Só muda o sangue. Só muda o sangue. Que não quer dizer muita coisa. Eu também, acho que né? nada. Acho que nada. Como é que foi a relação do senhor com ele? Ótimo, igual com todos os meus filhos. É. E até hoje. Aliás, a gente conversa mais, a gente tem muito mais diálogo do que com os outros filhos. Porque a gente está sempre conversando, como ele mora fora, troca mensagem todo dia. Então a relação é ótima. Com todos os meus filhos a relação são boas. Eu não tenho problema com nenhum dos meus filhos. Isso é legal demais. É o que eu estava falando, né? Eu acho que quando há um amor... Porque o perrengue vai ter, né, o seu Wellington? Eu acredito que na vida de todo mundo, quem nunca teve um perrengue na vida... Mas tem, isso aí aqueles conflitos normais, toda família tem. Isso aí sempre vai existir. Mas existe o mais importante, é o carinho e o respeito de um pelo outro. A gente sempre tem, e eu sempre adotei essa postura. Ao redor, amigos, falavam o quê? Que você estava certo? Vai fundo? Ou... Não, porque eu nunca me preocupei com isso e nunca falei com ninguém o que eu estava fazendo. Foi lá e fez? Eu fui lá e fiz, é o que eu tive vontade de fazer. Então, assim, opiniões, às vezes até a pessoa estranha quando fala que é porque não parece. Então, eu nunca eu não me preocupei com essas opiniões. Também eu não comentava sobre isso. A gente só teve que fazer uma adoção legal, né, porque é o que é correto. Sim. E demora um tempo, mas que consegue. E assim, todas as pessoas que tiverem essa oportunidade, eu acho que deva fazer, porque vale a pena. Isso é muito legal, né, Daiane? A história dele, eu acho que é uma história que eu tenho certeza que aí na sua casa, aí na sua família, com alguém que você conhece, isso deve ter acontecido. Isso provavelmente aconteceu. Conheço muitos casos como o do seu Wellington, só que eu acho que existe, eu queria saber a sua opinião como especialista, existe uma certa diferença. Ele já pegou ali bebezinho. E tem muitos casos também que a criança já está um pouco ou mais velha, ou criança, continua sendo criança, ou adolescente.
já é um pouco mais difícil de conseguir fazer com que aquela pessoa veja ele como um pai, né? Sim. Cadu, uma coisa que eu acho interessante da gente falar é que o pai, para ser pai, ele não precisa gerar a criança. Eu faço no útero, né? A mãe e o pai. Precisa gerar no coração, porque se não gera no coração, não faz diferença nenhuma. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é isso. E importante também que este pai, seja padrasto, avô, tio, que ele conheça a história dessa criança, a história dessa família. Porque quando ele entra na família, já existiu uma história. Essa criança já passou por algumas coisas, por alguns traumas, ou até mesmo tem uma relação excelente com o pai. E o importante é, a partir do conhecimento dessa história, que se crie um novo vínculo e que se estabeleça uma nova história para que aquilo não seja um conflito e sim uma oportunidade de uma vida melhor. Todo mundo precisa ter essa consciência de que a pessoa que está chegando, ela precisa conhecer o que já veio antes, né? Eu também acho. Eu já entrei em relacionamentos onde que... Acho que o relacionamento mais longo que eu tive foi de 4 anos, onde que, depois de certo tempo, minha cabeça começou a imaginar que, obviamente, havia a barreira entre ela tem o pai dela, né? Eu sou o padrasto dela. Mas o relacionamento ele ficou tão próximo, e eu tenho um carinho, inclusive até hoje, por essa criança, tão grande mesmo depois de não ter mais contato com a família dela, que é engraçado, né? A gente começa a realmente se sentir mais próximo, né, seu Wellington? Começa a sentir que, de fato, tem um relacionamento ali forte e duradouro, né? Que eu acredito que deve ter sido no caso do senhor, né? É. Aquele incômodo, né, inicial, mas depois vira um amor, né? O meu não chegou a ser incômodo, não, porque assim, eu conheci novo. Então eu era um bebê, 10 meses, é um bebê ainda. E a partir do que foi passando o tempo, né, você vai... E por isso que eu te falei que eu não senti nenhuma mudança, assim, de um filho biológico para ele, que é um filho adotivo. Não, é a mesma coisa. Mas é uma coisa muito boa, muito gostosa. É isso aí. A questão do avô também deve ser uma barra, né? Sim. Porque, por exemplo, o meu caso foi, meu pai morreu e meu avô teve que lidar com a barra pesada, né? Sim. É gostoso quando o avô é vô. É muito bom. Não é? Ele não tem que lidar com o pai, né? bom. Mas quando o avô assume essa função de avô e pai, ele tem que ser pai da mãe e pai do filho. Existe normalmente um conflito ali na hora de chamar a atenção. A criança acaba indo pro lado do vô, que é pai, e o vô tem que chamar a atenção da filha, mas não pode porque é mãe daquela criança. Então, assim, existe ali um pequeno conflito, mas nada que, com muito amor, com muita dedicação, não possa ser organizado. Eu acredito que até pode ser um pouco confuso no começo, né? Sim. Como você está até explicando, né? Pode dar alguma coisa ali no começo de, tipo, com meu filho eu agiria dessa forma, mas com o meu neto eu ajo de outra forma, né? E a gente acaba, Cadu, tendo alguns adultos que têm um pouco mais de dificuldade para crescer, para se relacionar, para ser pai, porque ele não está acostumado a ter essa relação bem estabelecida. Existem casos e casos, tem avós que conseguem lidar muito bem com isso, diferenciar e separar, não desautorizando a mãe, por exemplo, que é a filha. E tem pessoas que misturam tudo e aí a gente tem adultos hoje em dia que não conseguem amadurecer, que não conseguem evoluir, que ficam estagnados no tempo por conta dessa falta de referência. Entendi. Você acha então que talvez uma dica que você poderia dar para um cara que vai assumir um filho, seja ele um padrasto ou seja ele um avô, seria o quê? Lidar como se de fato aquele fosse um filho e não um neto e não um enteado? Olha, a primeira coisa é que a mãe dessa criança se presente, porque às vezes é a avó que cria, aí a gente tem outro cenário, né? Mas se a mãe está criando, a pessoa que está chegando ali, ela tem que respeitar esta mãe e comungar das mesmas opiniões, ou se for para discutir as opiniões, discutir longe, porque senão a criança vai entender que se eu for naquele ali, eu vou ter mais resultado. Então a gente tem, né, todo um conflito ali. É necessário que
existam regras, organização. Não é porque uma coisa começou de uma forma diferente que ela tem que dar continuidade dessa maneira. As crianças precisam de ordem, de organização, de referência. E uma coisa que eu acho importante falar também, Cadu, é que a gente fala muito sobre a figura masculina na vida de um ser humano, mas essa figura tem que ser uma figura positiva. Porque se não for para ser positiva, é melhor não ter. Né? É melhor a criança ser criada só pela mãe, vai fazer falta, mas vai ser muito melhor do que ter um pai, ou um padrasto, ou um avô, que acabem usando da autoridade, abusando disso, tratando a criança mal, não dando para ela aquilo que ela precisa como referência para se tornar um adulto saudável, maduro, com responsabilidade. Muitos dos casos que a gente vê atualmente de violência, de relacionamentos abusivos, é porque essa referência não foi dada lá na infância. Ou ela foi dada da pior maneira possível, digamos assim. Busque um apoio, não um complicador da sua vida, eu acho que é o básico. Seu Hélio, muitíssimo obrigado, Deus abençoe e ilumine. Tem alguma mensagem para passar de Dia dos Pais aí? Cadu, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui falando, né, sobre a adoção do pai que não é o biológico, né? Para dizer a todos os pais do mundo hoje que quem puder, faça isso. É uma coisa muito importante. E você, às vezes, faz feliz uma criança que precisa, né, dessa pessoa do teu lado. E aproveitando a oportunidade aqui para mandar um abraço para todos os pais, né, para você que é pai, todos os pais. E muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Valeu, seu Hélio. Sou pai de pet, viu? O povo vai me tirar onda lá depois no almoço, mas não tem problema não. Sou pai de pet, por enquanto. Quem sabe um dia. Daí, obrigado, minha querida. Deixa suas redes sociais para quem quiser te acompanhar. Bom, só queria falar também feliz Dia dos Pais pro meu pai, porque hoje ele é um pai mais presente, então ficou legal, viu, pai? Tô feliz agora. As minhas redes sociais é @psicodaienesarto. Lá tem muito conteúdo legal, o Cadu tá sempre compartilhando, né? Tudo. E se precisar, é só chamar, mandar mensagem, que nós estamos aí à disposição. E é isso, feliz Dia dos Pais para todos os pais. E sejam pais, por favor, porque as crianças precisam de vocês.